Fala amigos, e aí, tudo certo? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Psicotrópico. Hoje estamos aqui no nosso papo reto, né, cara? E pra falar sobre uma coisa, cara, que eu tenho pensado, né? Pensei na última semana pra trazer uma pauta, né? E algo que muitas vezes também me afeta, eu acho, assim, no sentido que muitas vezes eu me maltrato por causa disso, né? No sentido de também sofro, né, desse problema. Mas eu acho que o primeiro passo, né, bacana, é a gente ter uma reflexão, a gente conseguir pensar, né, sobre o assunto e pra gente mudar, né, mudar e pensar sobre e tentar fazer uma escolha melhor, né, sempre fazer escolhas melhores, né, entender o mundo, fazer escolhas melhores, é isso aí. Por isso que estamos aqui, né, como seres humanos, né, a maioria. Tem gente que não, mas nós aqui, todos assistindo o vídeo, tenho certeza que sim. Meus parabéns aí, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa querida e você busca sempre entender as coisas melhores, né? E ser uma pessoa mais evoluída, assim como eu, né? Assim como eu, no caso, que eu também busco, certo? E mas hoje, cara, vamos falar aí sobre o porquê que a gente é preso no presente, né? E antes de começar o vídeo, você que está aí assistindo, por favor, deixe seu gostei, deixe seu compartilhamento, deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. Isso me ajuda muito a engajar o vídeo e a fazer mais vídeos legais e bacanas, certo? Então, aí eu vou esperar aí você curtir e comentar, beleza? Pronto? Curtido? Comentado? Pausa aí, curte, comenta. Valeu? É isso aí. Então, cara, o que eu tenho pensado, sabe? A gente é preso no presente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que. E aí eu vou falar assim no sentido eu, tá? É, eu acho que a gente tem um problema de pensar que tudo dura pra sempre, certo? A gente, como ser humano, cara, a gente tem uma visão limitada de tempo das coisas, certo? E isso quer dizer que as coisas acabam, tudo acaba, né? As pessoas morrem, os animais morrem, os ciclos terminam, porque tudo começa, né? E, obviamente tudo tem que começar uma hora e tudo tem que terminar também, cara. E eu acho que a gente sofre muito, cara. Sofre muito quando as coisas terminam. A gente se apega nas coisas, mas não se apega no sentido. É, no sentido bom, assim, no sentido apegar para aproveitar. A gente se apega, tipo, a gente coloca nossos sentimentos e a nossa vida muito fortemente nessas coisas, coisas que terminam, certo? E tudo é um impacto muito grande para nós, né? E, cara, eu acho que mesmo que a gente não tivesse esse apego, a gente conseguisse ver no final, eu acho que a gente sentiria, obviamente, as coisas quando elas terminassem, sabe? Todo o ciclo finalizado é um problema, todo o ciclo finalizado dói, mas a questão é que muitas vezes a gente deixa as coisas muito, muito fortes dentro do nosso sentimento e acaba sentindo demais quando termina. Às vezes a gente deixa isso como um obstáculo na nossa vida, a gente faz isso uma barreira, né? E muitas vezes esse final ele é tão potente, ele é tão forte que a gente deixa, né, de lembrar das coisas boas que aconteceram, né? No sentido de aproveitar, né? Aproveitar e lembrar das coisas boas, né? A gente apenas fica traumatizado por causa do final, certo? Eu acho que a gente também tem um problema com o final no sentido de que a gente vê as coisas boas que aconteceram no começo. A gente sempre busca uma maneira de buscar algo parecido, certo? A gente sempre tenta se meter em um ciclo ou em uma repetição de alguma coisa parecido com aquilo que a gente viveu, porque lá no começo as coisas eram boas, certo? Por exemplo, né? Quando a gente sai de um trabalho que estava cansando a gente, que estava deixando a gente mal, né? Por causa dos colegas de serviço, só um exemplo, certo? A gente fica meio receoso, porque as coisas no começo eram boas, certo? No começo a gente não se estressava tanto, a gente não tinha tanta responsabilidade. E às vezes a gente vai bater na mesma tecla. A gente vai buscar um emprego parecido, um emprego com pessoas parecidas. É uma tendência de repetição que a gente tem. Porque a gente tem medo de tentar, né?
Então a gente acaba se limitando, cara. Se limitando porque o último ciclo, porque as coisas que a gente viveu, a gente sempre busca, como seres humanos, uma aprovação daquilo que a gente já passou pra tentar criar coisas novas, né? Sendo que muitas vezes tem coisas que a gente não viveu ainda que poderiam ser muito mais benéficas, poderiam nos fazer muito mais bem, fazer a gente crescer muito mais, né? E eu acho que isso também, né, leva o nosso medo de buscar coisas novas, de tentar algo novo, né? E algo novo, cara, no sentido de medo de desse ciclo terminar, medo das coisas acabarem, medo das coisas não darem certo, né? E sendo que a gente hoje não seria quem nós somos, né? Não teríamos evoluído da maneira que evoluímos se não tivesse errado no passado, se não tivesse vivido coisas ruins no passado, certo? A gente tem essa mania de querer evitar as coisas ruins e isso é meio que óbvio, né? Mas às vezes isso se torna demais. A gente acaba evitando demais e deixando de viver coisas que a gente poderia viver, cara, e ter experiências novas, experiências bacanas, certo? E tentar algo novo é muito bom. Tentar algo diferente é muito bom, né? A gente muitas vezes tem essa conformidade, né, essa acomodação no sentido de sempre querer ver coisas novas, ver coisas repetidas, ver coisas que a gente já viu, porque é mais segurança para o nosso cérebro, né? A gente tem essa dificuldade de se arriscar, né? Mas, cara, se arriscar é tentar coisas novas, tentar coisas diferentes, buscar novos impulsos, cara, coisas que nos levem a lugares diferentes, a experiências diferentes, é o que de fato leva a gente a evoluir, né? E eu sei que isso muitas vezes me trava, muitas vezes me deixa com medo de experimentar, né? Medo de fazer coisas diferentes que eu sei que me impulsionariam, né? E, e para mim, né, me acomodar é muito fácil, né? Viver no presente sem pensar no futuro, né? Então, eu tenho que muitas vezes me colocar em situações difíceis, situações ruins, né? No sentido de sair da minha zona de conforto pra, pra poder sentir essa evolução, cara. Essa mudança, certo? Então, às vezes, usar meu tempo livre que eu tenho pra estudar ou pra fazer algum projeto é custoso, porque a gente pensa que a gente tá gastando toda a nossa energia no momento presente ou pra fazer as coisas diárias, mas isso gera medo, isso gera indiferença, isso gera acomodação, certo? Então, às vezes a gente precisa ter essa visão futura, ter essa visão do que tá além, né? Porque a gente, hoje a gente entendeu que o nosso cérebro tem essa propensão, pelo menos comigo. Mas eu sei que muitas pessoas têm também essa dificuldade, né? Acabam vivendo acomodadas, né? E isso é porque nós temos essa tendência de ver o presente e não imaginar que as coisas uma hora acabam, né? E quando acabam, a gente se afeta, sendo que existe sempre uma coisa nova, né? Logo ali na frente. Só que existe uma necessidade da gente ir atrás, sabe? Uma necessidade da gente fazer por merecer, fazer valer a pena, sair da zona de conforto, buscar essa diferença, buscar essa coisa que tá ali, né, do outro lado do muro esperando a gente. No sentido de que temos que sempre superar nós mesmos, superar nossas dificuldades, nossas fraquezas, né? Buscar novas experiências para que a gente se torne pessoas melhores e mais evoluídas, né? E assim eu acho que é a maneira com que a gente pode acabar tomando boas decisões, tomando escolhas melhores para o nosso futuro, né? E, e esse pensamento veio a mim, sabe? Quando eu tava muito preso no presente, tipo, pensando no agora e não conseguindo imaginar 3 dias pra frente, sabe? Isso me mexeu muito, assim, no sentido de, cara, eu preciso me programar, sabe? Preciso pensar, né? Por mais que muitas vezes nosso dia a dia, nossa rotina, ela é opressora, né? A gente não consegue dar valor para as coisas,
porque a gente tá só vivendo no automático sempre, né? E esse é um problema muito grande, porque uma hora as coisas acabam, a gente não consegue aproveitar e a gente toma um impacto muito forte, porque a gente não percebe, né? Então, cara, fica de reflexão aí pra quem assistiu até o final. Eu acho que todo mundo tem um potencial muito grande, né? De, de progredir, de se tornar mais consciente, né? Só porque muitas vezes a gente precisa escutar algumas coisas, né? Ou se dar conta, no meu caso. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí do assunto. É complexo, profundo, mas espero que vocês tenham gostado aí, que vocês possam também tá pensando sobre, né? Então é isso, muito obrigado, valeu aí, gente. Espero que deixe seu curtir aí, o comentário, o compartilhamento. E valeu, até a próxima.